Quer ganhar dinheiro na cozinha de casa com preparações saudáveis? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer uma tortinha proteica, super saborosa, fácil e nutritiva e o melhor de tudo, utilizando poucos ingredientes. Se você chegou aqui agora e ainda não me conhece, eu sou Débora Meira, nutricionista, e aqui no meu canal eu ensino mulheres a empreenderem na cozinha de casa com preparações saudáveis e com baixo investimento. Então, essa tortinha é muito fácil, prática de fazer e vai colocar muito dinheiro aí no seu bolso. Então, vamos para a receita? Então, vamos dar início à nossa receita, que é uma tortinha super proteica, leve e muito saborosa. E o melhor de tudo, ela é prática e muito rápida de fazer. Você consegue ter uma alta lucratividade, porque vamos utilizar pouquíssimos ingredientes. Então, na massa, vamos utilizar ovos, farinha de aveia, iogurte natural, uma pitada de sal e um pouquinho de fermento. Como recheio, eu vou utilizar aqui um frango desfiado, bem soltinho e temperado. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal de como fazer esse frango, que está sendo um sucesso. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo do frango desfiado. E vamos utilizar também o queijo mussarela. Essa tortinha ela é muito prática e fácil de fazer e muito versátil também. Você pode mudar as opções de recheio, então, por exemplo, usar uma carne moída ou uma carne desfiada. Pode utilizar também sardinha, atum. Então, assim, você pode mudar, diversificar os recheios e ter mais opções no seu cardápio. Então, é muito fácil de fazer para você que quer vender, faturar na cozinha de casa, para você também fazer para a família, para você que está buscando aí um processo de emagrecimento, de comer mais saudável. Então, essa tortinha é super fácil de fazer. Então, aqui eu vou utilizar o iogurte natural integral, mas você pode utilizar também o desnatado ou a versão sem lactose, se você tem intolerância à lactose ou se vai atender esse público que tem intolerância à lactose. E também o queijo, você pode substituir o queijo sem lactose ou utilizar uma ricota. Então, assim, depende muito do público que você vai atender. Então, para a gente começar, vai ser bem fácil, porque essa tortinha você não precisa de liquidificador para fazer, você não precisa de processador. Então, ela é feita de forma bem rápida. A gente vai somente misturar os ingredientes em um recipiente. Então, vamos começar aqui por 2 ovos. Lembrando que a receita completa eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, vamos começar batendo um pouquinho aqui com fouet esses 2 ovos. Olha, essa tortinha, se você não fizer, não tem desculpa, porque é uma tortinha muito fácil de fazer, não leva muitos ingredientes. Para você que ainda não tem muita prática na cozinha, não sabe cozinhar, então é uma opção muito fácil e rápida para você que quer iniciar com a venda de preparações saudáveis, começar a faturar na cozinha de casa. Então, aqui que eu já misturei levemente os ovos, vamos adicionar o iogurte natural. O iogurte natural ele vai deixar a massa mais proteica, mais saborosa e também vai dar mais cremosidade, deixar uma massa mais macia. Então, depois que a gente adicionar o iogurte, a gente vai misturar mais um pouco. Então, você percebe que é um processo muito rápido de fazer, não tem dificuldade. Qualquer pessoa consegue fazer na cozinha de casa. E ela a gente vai assar na air fry, ou seja, é bem mais rápida do que você assar no forno. Se você não tiver air fry, não tem problema, você pode assar no forno convencional ou também no forno elétrico se você tiver. Então aqui, depois que a gente já misturou o ovo com o iogurte natural, a gente vai acrescentando aos poucos a farinha de aveia. Depois, na descrição, eu vou colocar a quantidade exata que eu utilizei aqui dos ingredientes, para você não se perder. Tem uma outra receita aqui no canal também, de uma tortinha proteica, só que ela é feita na marmitinha de alumínio. A receita é um pouco semelhante, não é a mesma. Na outra também vai aveia em flocos finos. Então essa aqui é como se fosse uma receita mais enxuta, com menos ingredientes, para facilitar a sua rotina aí com as vendas. Então aqui a gente vai misturando mais um pouquinho. Você percebe que dá para fazer em minutos essa tortinha aqui, que ela é muito fácil de fazer.
O que demora um pouquinho mais é você preparar o recheio. Então, se você for fazer um frango desfiado, você já faz uma quantidade maior, pode estar congelando esse frango. Ou, por exemplo, se for fazer com a carne moída, sardinha, pode também fazer com atum. Pode acrescentar também vegetais, então, por exemplo, uma cenoura ralada junto com o frango ou com a carne moída também fica ótimo. Aqui a nossa massa ela já deu o ponto que eu quero. Ela fica uma massa bem homogênea, não fica com a consistência nem muito mole e também nem muito pesada. Então ela fica uma consistência um pouco mais leve. O cheiro também é muito bom, que dá esse contraste do iogurte natural. Então essa tortinha a gente vai fazer nessas forminhas de silicone, que são muito práticas também. Ela não precisa untar, então você pode colocar a massa diretamente nessas forminhas e levar direto para a air fry. Ou também pode colocar no forno, essas também vão ao forno. Então aqui a nossa massa já está quase pronta. Para finalizar, a gente vai utilizar o quê? Uma pitadinha de sal. Então vamos colocar aqui uma pitada de sal. O sal você pode experimentar, porque depende também do recheio que você for utilizar. Se for um recheio um pouco mais salgado, você diminui a quantidade de sal na massa. E além disso, vamos utilizar um pouco também de fermento, aquele fermento para bolo, né? Fermento em pó. Então vamos dar uma leve mexida aqui para esse fermento misturar com a massa. E depois a gente já vai porcionar. Percebeu que essa tortinha foi feita em minutos, não precisou de liquidificador, não sujou muitos recipientes. Então foi uma tortinha bem fácil de fazer. Então a massa ela fica numa consistência muito boa, nem muito líquida, também nem muito pesada. Porque o iogurte natural, ele vai dar essa cremosidade na massa. Então fica uma massa ótima. Então vamos utilizar essas forminhas para estar fazendo. Então a gente pode começar porcionando da seguinte forma. Um pouco de massa no final da forma. E aí vamos utilizar o recheio, que aqui eu vou colocar o frango desfiado e também um pouco do queijo mussarela, que é uma combinação perfeita. Então aqui você coloca um pouco do frango desfiado. Coloca um pouquinho também do queijo mussarela. Então ela fica mais ou menos assim. Você coloca uma porção da massa no fundo, coloca um pouco do frango desfiado e por cima o queijo mussarela. E depois a gente vai finalizar com mais um pouquinho de massa. Então esse foi o recheio que eu escolhi para estar utilizando. Então aqui você preenche com mais um pouquinho da massa. Você pode estar batendo assim um pouquinho para ajustar a massa. E aí para finalizar, aqui é opcional um toque de orégano, que eu gosto muito de utilizar. Pronto, a nossa tortinha já está pronta. Aqui você pode levar para a air fry. Então aqui eu vou terminar de montar essas tortinhas e mostro para você como ficou no final. Então uma tortinha super fácil, muito prática de fazer e você consegue aí faturar na cozinha de casa com poucos ingredientes. Então aqui eu já finalizei algumas unidades dessas tortinhas, muito simples de fazer. E vamos assar essas na air fry, porque é bem mais rápido, prático. Você consegue economizar mais tempo na cozinha. Então é só colocar aqui a forminha com muito cuidado. Se você não tiver air fry, você pode sim estar utilizando o forno convencional, né, de fogão a gás, ou também pode utilizar o forno elétrico. Depende do que você tiver aí na sua cozinha de casa. Então a gente vai colocar aqui em média a 180 graus por aproximadamente 20 minutos ou até ficar bem dourado em cima. Então entre 160 a 180 graus é o tempo ideal, porque ela consegue assar por dentro, manter
a cremosidade e ficar bem douradinha por cima. Nossa tortinha proteica já ficou pronta. Aqui levou em média de 15 minutos, muito rápido. Ficou bem douradinha, do jeito que eu gosto. E aqui você pode ir tirando e pode deixar esfriar também para desenformar ou desenformar quente. Ela desenforma super bem. Olha só que belezura que fica. Muito bonita, bem apresentável. Você consegue vender tanto a unidade individual, como também o kit com 4, 6, 10 unidades, depende aí da quantidade que você quer. Eu aconselho sempre vender o kit, porque aí você tem uma lucratividade maior. E claro que os seus clientes também vão saborear essa tortinha e vão querer mais. Então, quando você vende o kit, fica melhor para ambas as partes. Então, aqui você pode desenformar quente. Olha como sai super rápido e fácil. Então você percebe que no fundo também ela ficou bem assadinha e o recheio ficou bem homogêneo junto com a massa. Então essa tortinha, gente, é muito fácil de fazer e vai colocar muito dinheiro aí no seu bolso. Eu tenho muitas clientes que me pedem para fazer para vendas. Inclusive eu vou retornar as vendas dessas tortinhas porque são muitos pedidos que eu recebo. Porque eu faço para o meu consumo, acabo postando, então as pessoas se interessam por essa tortinha. Então aqui ainda tá um pouquinho quente, mas dá para pegar. Então ela fica uma massa bem fofinha, bem leve, bem saborosa. Você consegue também congelar, importante dizer isso. Você pode vender as tortinhas congeladas para você aumentar a sua lucratividade e também a sua organização dentro da cozinha. Então você pode tirar um dia, preparar várias tortinhas, congelar e vender dentro das marmitinhas ou então dentro de algum saco hermético para não entrar muito ar e formar cristais de gelo. Então, primeiro você congela de forma individual, depois você armazena dentro da embalagem que você vai vender. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir para o YouTube entregar para mais mulheres. Comentar também o que você achou dessa receita muito fácil, prática e lucrativa. E já se inscreve aqui no canal para fortalecer essa comunidade de mulheres empreendedoras e ajudar no crescimento do canal. Então já curte, comenta e se inscreve e compartilha esse vídeo com outras mulheres que estão buscando uma fonte de renda extra na cozinha de casa para aprender essa receita de tortinha proteica com recheio de frango e queijo. E também para mulheres que querem emagrecer, estão procurando aí uma receita saudável, prática e muito saborosa. Então te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!